Você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos? O que você acha desses 10 mandamentos? Você já procurou entender do que se trata? Os 10 mandamentos, como você entende? Você entende como que uma lei arcaica, uma lei civil? Do que se trata? É muito importante meditar acerca do que as Sagradas Escrituras dizem. Por intermédio de perguntas e respostas, nós podemos estabelecer um padrão de conhecimento acessível a todos. Então, que você possa estar hoje conosco para meditar em mais um dia nas Sagradas Escrituras. Todos os dias nós lemos 4 capítulos da Bíblia e também agora estamos abordando os princípios fundamentais da fé cristã protestante. Então, leia com muita atenção. Se você não faz parte ainda do grupo, vai lá na lista de transmissão do Instagram e faça parte, para que você tenha acesso a essas informações e possa olhar com seus próprios olhos e também tirar as suas próprias referências. Bom dia a todos, bom dia Mari, bom dia Elaine, bom dia Pamela, bom dia Edu, bom dia a todos que fazem parte aí, que porventura ainda não mencionei os nomes, aqueles que dão bom dia normalmente. Eu tento também responder com bom dia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos direcione ao entendimento da palavra. Bom dia, Pamela. Vamos para cima, vamos para cima. Mais um dia para honra e glória do Senhor. Hoje, dia 211, vamos abordar da pergunta 92 a 95, nosso 34º dia, acerca do fundamento da fé. Ela foi dividida em 52 dias, na verdade, em 52 semanas, a quantidade de semanas que tem no ano, de maneira que ela era explicada sistematicamente e gradativamente a todo o povo, para que ele pudesse ter conhecimento acerca da palavra do Senhor. Então, vamos para a primeira pergunta que é muito interessante. Você conhece já do que se trata os 10 mandamentos? A primeira pergunta é justamente isso. O que diz a lei de Deus? O que diz a lei de Deus? Como você responderia a isso? Nós vamos abordar agora acerca dos 10 mandamentos. Você saberia dizer onde está escrito os 10 mandamentos? O capítulo e o versículo? Galego, por que eu preciso saber isso? Porque dessa forma você poderá auxiliar as pessoas ao conhecimento da palavra, porque dessa forma você mesmo terá conhecimento da palavra e poderá também viver de uma maneira do qual o nome do Senhor é glorificado. Então, medite muito acerca disso. Ele está, claro, em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 5, tá? Vamos à meditação. Aí tem pessoas que já começaram a fixar na mente isso. Por que em Êxodo 20? Porque foi justamente ali que a lei foi entregue a quem? A Moisés. Aproximadamente 5 séculos depois de Abraão. Ou seja, Abraão passou o tempo inteiro sem uma lei que o governasse, mas ele era preso moralmente àquilo que Deus falava. Então, ainda que a lei escrita não havia sido escrita, ele deveria cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Nós somos regidos por leis escritas. Leis morais não fazem regra. Nós não somos punidos por infringirmos leis morais. Claro que nós somos daí, talvez, colocados à margem de uma sociedade também por conta de não cumprir preceitos que estão implícitos. O que são preceitos? Princípios que estão subentendidos. Não vai, por exemplo, ter uma regra estabelecendo acerca de como se vestir em determinados lugares, mas por conta de uma sociedade você se adequa moralmente àquilo. Apenas para conseguir ilustrar, para vocês entenderem do que se trata. As três leis, as leis morais,
cerimoniais e civis. A lei moral é estabelecida até hoje por intermédio dos 10 mandamentos, porque a maneira como nós nos conectamos, como nós amamos a Deus e também como nós amamos ao próximo. Do 1º ao 4º é como nós amamos a Deus, do 5º ao 10º como nós amamos ao próximo. Ou, se você preferir, do 1º ao 4º como nós podemos ter um conhecimento daquilo que Deus ama, e depois a maneira como nós cultuamos a Deus, porque amando o próximo nós estaremos de certa forma cultuando a Deus. O segundo tipo de lei era cerimonial, as leis que eram justamente a maneira como fazia toda a ritualística do qual visava o cumprimento da vontade de Deus. Isso daí todas foram cumpridas em Cristo. Cristo também cumpriu os 10 mandamentos, a lei cerimonial também, a lei civil que foi dada à comunidade judaica, porque eles eram um governo teocrático que o Senhor reinava sobre eles. Então é muito interessante observarmos isso, vermos como somos regidos, que nem hoje. Qual é a lei que governa a nossa vida? A lei que governa a nossa vida está estabelecida na palavra de Deus. Galego, mas e a lei civil? Não, a Bíblia fala acerca de obedecermos aos governantes, entendermos que eles são também estabelecidos por Deus, seja para nosso benefício ou seja para nossa correção. Então, qualquer que seja o governo, ele está abaixo da autoridade de Deus e nós devemos respeitar, ainda que não concordemos. Nós respeitamos, pois sabemos que Deus é aquele que rege sobre as nossas vidas e nos guia. Perfeito? Então, acerca da lei de Deus, tem aqui estabelecidos os 10 mandamentos, do qual eu irei ler a resposta, do qual ele simplesmente retratou aquilo que já está escrito ali em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 17, em Deuteronômio, a partir do capítulo 5, a partir do verso 6, do 6 ao 21. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma o que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que vista a iniquidade dos pais nos filhos, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me aborrecem, faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Número 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o dia de sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas terras para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui já está subentendido uma série de outros, porque eles são princípios que são norteadores para os nossos comportamentos, nossas atitudes. Nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque nós somos salvos. A capacidade de obedecer não vem simplesmente de uma vontade humana natural, mas sim do Espírito habitando em nós, nos conduzindo a uma obediência. Nós não obedecemos para sermos salvos. Prestem muita atenção nisso, mesmo porque você não consegue obedecer. Você deixou de cumprir esses 10 mandamentos em algum momento da sua vida?
Ah, é muito tempo o momento da vida. Quem aqui cumpriu sempre os 10 mandamentos durante a vida inteira? E quem não cumpriu também, conta aqui. Quem não cumpriu os 10 mandamentos, coloca aí. Eu sou o primeiro, eu não cumpri os 10 mandamentos. E eu não cumprindo os 10 mandamentos, eu sou passível da justiça de Deus. E a justiça de Deus gerava a morte. Ou seja, desobedecendo um desses mandamentos, eu deveria ser morto e condenado pela eternidade, porque eu feria um Deus santo. Ou seja, eu estava fadado a viver a minha vida inteira sob a ira de Deus. Contudo, Cristo morreu pelos meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Ou seja, agora há paz com Deus por conta de Cristo ter morrido na cruz por mim. Nós somos pecadores redimidos em Cristo Jesus. Então nós temos que justamente reconhecer quem nós somos e saber que a nossa salvação provém única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo, que não há salvação em outro lugar a não ser nele. Reflita muito acerca disso. E observando agora acerca do que está escrito, nós podemos viver de maneira que o nome do Senhor é glorificado. Muito bem, é muito bom a gente reconhecer as nossas falhas, porque dessa forma nós podemos agir de maneira completamente diferente. Quando nós entendemos nossas limitações, nós agimos de maneira diferente, pensando justamente em fazer da forma que agrada a Deus. Reflita muito sobre esses 10 mandamentos. As pessoas olham e imaginam, não matarás, eu não matei ninguém. Não, pensa, Cristo falando, só de pensar de matar já matou. Furtar, qualquer coisa que você pegou, o troco da cantina que você não devolveu quando você era criança. Adulterarás, não está somente atrelado a um relacionamento, mentiras, tem tudo aqui abrange uma gama infinita de situações do quais nós poderíamos abordar. Mas vamos seguir, porque agora, nos próximos dias, eles também abordarão de maneira específica cada uma dessas perguntas. A pergunta de número 93 diz: como estão divididos esses 10 mandamentos? Lembre-se, eu abordei aqui já falando no início do 1º ao 4º e depois do 5º em diante. Então, em duas partes. A primeira nos ensina como viver com relação a Deus. A segunda, o que deveres temos para com o nosso próximo. Então, resumida dessas duas formas. Foi resumida e sintetizada dessa forma em Mateus 22, verso 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é igualmente importante: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Calma que eu vou abrir aqui a Bíblia para ler o restante. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Até aqui, né? Então, perfeito. Já está escrito isso em Mateus 22, 37 e 40. Se você puder anotar, anote para você também ter essa referência. Pergunta de número 94. Que exige o Senhor no primeiro mandamento? A resposta é que por amor à minha salvação devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição, invocação a santos e a outras criaturas. E que devo reconhecer corretamente ao único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda humildade e paciência, só dele esperar todo o bem, e que devo o amar, temer e honrar com todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar a todas as criaturas a fazer qualquer coisa mínima que seja contra a sua vontade. O primeiro mandamento, do qual estabelece que não terás outros deuses diante de mim, ele nessa resposta tem uma série de fundamentações. Eu não vou ler todas, porque vocês devem ter lido aqui na lista de transmissão antes. Eu mando toda manhã,
eu já mando para vocês quais são as perguntas do dia. Você deve ter visto que tinha muitas referências. A intenção é você fazer o quê? Depois você chega e fala assim, deixa eu meditar no que diz essas perguntas. Pega, abre a Bíblia, essa Bíblia aqui que você tem que abrir, tá? De papel. Ah, Galego, você usa às vezes recursos eletrônicos? Lógico que uso. Não sou um homem primata das cavernas, né? Não sou completamente contra a tecnologia, mas ocorre que a maneira como nós vamos mexendo e folheando as Sagradas Escrituras, a leitura mexe com determinadas áreas do nosso cérebro que outra parte, que outra atividade não faz. Então, utilize a Bíblia manual, tem uma Bíblia escrita, vai lendo, ela não acaba a bateria, ela vai estar ali marcada. Tem coisinhas assim que vão ficando marcadas também na vida de vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo o que é isso? Meu filho pegou um dia e começou a escrever na Bíblia. Ele era pequeno. E o que é isso? Ele repetindo o que ele vê o pai fazer. Lógico que ele não tinha o mesmo instrumento, né? Em mãos, ele estava com uma caneta. Mas trazem marcas que são importantes para nós. A história sendo contada. Então leia as Sagradas Escrituras e faça essas anotações, essas referências. Elas vão guiar, iluminar o seu entendimento. E saiba que a Bíblia é a palavra de Deus, do qual nós deveremos ter reverência com ela também. Vamos então entrar um pouco mais a fundo do que exige esse primeiro mandamento. Observe que ele já retrata aqui, quando eles escreveram, dizia assim, ó, que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria. Que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria. As idolatrias não é somente a idolatria, né? Existem milhares de formas de sermos idólatras. Hoje, nossa idolatria é completamente diferente já do que foi no passado, embora ainda persistam os diversos meios, mas hoje ainda com mais acessibilidade, com mais facilidades, até mesmo nossas facilidades se tornam objetos de idolatria. Imagina que hoje pessoas deixam de cultuar, de viver em comunhão, pela facilidade de ter a oportunidade de assistir mediante um celular. Então, tudo isso pode ser considerado idolatria. As pessoas falam da idolatria simplesmente de estátuas, de imagens. Isso daí é simplesmente um aspecto de todas as idolatrias. Talvez o protestante fale que não idolatra, mas ele idolatra cantor, idolatra pastor, idolatra a bandeira da própria igreja, idolatra marido, esposa, família. Imagina que nada deve estar nem próximo do nível do que Deus é para nós. Então, que devemos fugir de toda idolatria. Aqui ele aborda essas questões em 1 João capítulo 5, verso 21. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Imagina que cada pequena sentença escrita ele vai e coloca ali um númerozinho do lado, apontando qual foi a referência usada. Não vou citar mais, mas tem mais também apenas essa parte. Feitiçaria e superstição. A feitiçaria, as pessoas imaginam que é algo moderno, né? Não é. O povo sempre foi praticante desses rituais e sempre foi repugnado por Deus. Então, desde antes da escrita de Moisés, o povo já cultuava outros deuses, já eram por demasia supersticiosos. Levítico, número 19, capítulo 19, verso 31. Não se contamine procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Muito claro, muito objetivo. Os médiuns não são apenas aqueles que do passado, os de hoje também. Então,
A palavra do Senhor é completamente contrária a isso. Se você diz obedecer a palavra do Senhor, essa é a sua regra. Então, você não pode cultuar a Deus e as outras entidades ao mesmo tempo. Para nós definimos como adversários, como inimigos, como demônios. Para outros não se trata disso, por óbvio, porque se trata da crença deles. Mas sob a ótica cristã, é dessa forma que é definido. Em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 a 12, diz: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenha muito cuidado para não imitar os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, calma aí que apagou aqui. Ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Mais claro que isso é impossível. Imagina que o povo de Deus, inclusive, sacrificou seus filhos a outros ídolos. Os filhos dos reis fizeram isso. Então, os filhos dos reis não, os reis fizeram isso. Os reis de Israel. Então, para ver o quão depravado é o ser humano, quão repudiável é o ser humano. Somente Deus mesmo para nos salvar e ter paciência, porque mesmo nos afastando de Deus constantemente, Deus está sempre disposto a estender a sua misericórdia, a sua graça para nós. Lembra daquela obra de Michelangelo, que um homem está com o dedo dobrado e Deus, a mão de Deus está com o dedo esticado, porque representa que o homem sempre está como pode ser a definição dessa palavra? Está resistente a Deus. E Deus sempre está disponível para tocar o homem, mas o homem sempre com seus dedos dobrados, não buscando tocar a Deus. Essa é a natureza humana. Invocação de santos e outras criaturas. Mateus capítulo 4, verso 10 diz: saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Apocalipse 19, verso 10, então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou um servo, como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada dos profetas. Apocalipse 22, verso 8, diz, calma aí, verso 8 diz, eu sou João, aquele que ouviu e viu todas essas coisas, quando as ouvi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Imagina que João cometeu o erro, hein? Imagina João cometendo esse erro, imagina nós. Apocalipse 22, 9. Mas ele disse, não faça isso, sou um servo, como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Que nós possamos adorar somente a Deus. Essa questão de imagens e esculturas leva muitas pessoas a confundir do que se trata. Nós não devemos nos ajoelhar por intermédio de nenhuma imagem. Entender do que retrata essas imagens é por demasia importante. Imagina que nós vivemos num país de tradição católica romana, e muitos povos, muitas pessoas ainda possuem imagens em suas casas, não enxergando do que se trata isso. Daí, por vezes, pode virar um objeto de idolatria, como pode ser um objeto de meramente decoração, tá? Então preste muita atenção referente a isso. Por quê? É uma linha muito tênue entre você adorar e você ter simplesmente uma imagem. Se formos levar ao pé da letra, se ter uma imagem seria algo errado, você não poderia ter uma foto da sua avó que já morreu.
E não se trata disso, se trata de adorar, de você enxergar que ali encontra você ter uma lembrança completamente natural. Então preste muita atenção a isso. Claro que dificilmente pessoas terão imagens de barro sem prestar uma adoração, porque a maioria que tem isso olham não como objeto de inspiração. Nossa, sei lá, qualquer tipo, como que chama o santo casamenteiro, que chamam santo, eu não sei o nome do santo casamenteiro, que tem lá, que pessoas pegam e colocam de ponta cabeça. Você já vê toda a idolatria, você já vê do que se trata disso. Mas agora, uma coisa seria, eu não sei também a vida dele, então não vai adiantar usar esse exemplo. Mas, por exemplo, se ele tivesse tido uma vida, porque esses homens provavelmente tiveram suas vidas crucificadas a favor de Cristo. Então eles viveram de maneira que o nome de Cristo era glorificado. Você vai ver diversas outras referências. Santo Antônio, isso mesmo. Então, vocês vão ver pessoas fazendo esse tipo de coisa. Agora, vai ter outras imagens que estão ali. A questão é você se prostrar diante dela, você colocar nela as suas razões, utilizar como intermédio. Não é intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Então, muitas dessas questões são tratadas com muito desconhecimento e também com muita superstição em cima. Então, não pense muito a respeito e vise uma forma de glorificar a Deus. Vise uma forma de glorificar a Deus. Você fala, protestante, criaram já milhares de superstições também, tá? Todo ser humano já está completamente tomado por idolatria. Você vai ver, a pessoa entra na sua casa com o pé direito, isso daí não passa de uma superstição. Determinados objetos que utilizem, vou usar essa correntinha aqui, que foi isso. Pessoas que vão lá, hoje em dia até mesmo em Jerusalém, as pessoas vão para lá e voltam com areia de Jerusalém, com coisinhas que compraram lá. Então, não se trata de, ou melhor, pode se tratar de apenas lembranças, mas como pode se tratar de meras idolatrias e superstições. Então, que você tenha maturidade para entender do que se trata isso. Cadê? Vamos continuar. Essa pergunta deve ser bem especificada. E que devo reconhecer corretamente ao único e verdadeiro Deus e confiar somente nele, submeter-me a ele em toda humildade. Conhecer o verdadeiro Deus, em João 17,3 diz, a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus que enviaste ao mundo. Então que possamos nos dedicar a conhecer a Deus, aquele que enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz. Que possamos dedicar, por intermédio da leitura das Sagradas Escrituras, quem é Deus, o que Ele é, quais são as razões do quais Ele expressa a sua palavra. Não há outra forma de conhecermos a Deus a não ser por intermédio das Sagradas Escrituras, tá? Mas eu acho, você simplesmente acha. Eu penso que Deus é isso, você só pensa. Se não existir um fundamento nas Sagradas Escrituras, como você justificaria que Deus seria real por intermédio disso? Então, Deus escolheu se revelar ao homem por intermédio das Sagradas Escrituras. Então, leia as Sagradas Escrituras, use o seu embasamento, o seu conhecimento das Sagradas Escrituras para definir o que é Deus, por intermédio daquilo que ele já escolheu se definir. Então, a sua definição de Deus não emana de você mesmo, mas sim de uma obediência e de um conhecimento que surge das Sagradas Escrituras. Isso é de extrema importância para os dias atuais. Olha uma pergunta bem simples que eu vou fazer, eu gostaria que vocês respondessem. Coloque aí, a Bíblia contém a palavra de Deus? Ou ela é a palavra de Deus? Como você definiria isso? Você colocaria que a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Você responderia isso de qual forma se te perguntassem? Já pensou sobre isso? A Eliane colocou A Mari também colocou que é. Pensa.
que pessoas acreditam que ela contém a palavra de Deus. Algumas pessoas entendem que contém a palavra de Deus. Se ela contém a palavra de Deus, como define o que é e o que não é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus, onde de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Porque se eu naturalmente começo a entender que contém, eu estabeleço a minha forma de autoavaliação da Bíblia, definindo o que é e o que não é. E essa forma já foi muito utilizada durante séculos e séculos e hoje ainda continua a perpetuar. Então, este erro não pode acontecer, tá? Sayonara, Rodrigo, alguns livros contêm, alguns são. Não, todos são a palavra de Deus. Tudo que foi escrito foi inspirado por Deus. Nenhuma palavra da Bíblia está fora da vontade de Deus. Tudo que está aqui é a palavra de Deus, é aquilo que Deus escolheu comunicar a nós para que pudéssemos conhecê-lo. Então, nós não poderemos relativizar. Por isso que hoje não reduziu muito, né? Mas tem algumas traduções que existem Bíblias que possuem a letra em vermelho, aquilo que Deus fala. E isso pode nos levar ao engano, achando que somente aquilo é a palavra de Deus. Não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito, Deus diz. Mas claro que daí nós não poderemos também fazer uma avaliação tola dela, né? Pegarmos, abrirmos alguma parte e falarmos, Deus disse isso. Não, não é que Deus disse isso. Vai ter que daí partir de toda uma interpretação, de olhar o texto, o contexto, aonde, para quem, por que foi dito isso. Então, as coisas não são tão simples quanto parecem. Claro que a salvação é simplesmente crer que Deus é seu único e suficiente Salvador. Mas aquele que é salvo, naturalmente, ele vai mergulhar de maneira mais profunda em entendermos isso. Então, quando te perguntarem se a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus, nós, protestantes, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está escrito foi conforme a vontade de Deus. 2 Timóteo 3, 15 e 16 aponta para essa realidade. E acho que é 1 Pedro 1, 21. Acho não. Primeiro ou segunda? Deixa eu ver. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21 diz assim, 20 e 21. Acima de tudo, saiba que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Deixa eu abrir aqui. Vou ler. São dois versos que nós utilizamos sempre para justificarmos essa resposta. 2 Timóteo 3, verso 15 e 16. 15 e 16, melhor, 16 só, porque o 15 é: desde a infância foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Quando eu mencionei o verso 15 é justamente por isso, porque também diz justamente a questão de ser ensinado nas Sagradas Escrituras, que lhes deram a sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Nós não conseguimos compreender a salvação senão por intermédio das Sagradas Escrituras. A revelação natural, que é Deus se revelando aos nossos olhos por intermédio de tudo que nos cerca, pode mostrar que existe um Deus, mas somente as Escrituras nos colocam de joelhos diante desse Deus, apontando para o nosso pecado, apontando para a necessidade de um Salvador. Verso 16, então 2 Timóteo 3, 16, diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Que possamos nos curvar diante das Sagradas Escrituras. A pergunta de número 95, para a gente não ficar muito tempo aqui. Nessa pergunta de número 94, só vou trazer o resumo, justamente que já consta na pergunta, diz em resumo: é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa mínima que seja contra sua vontade. Então, que possamos ser obedientes à palavra de Deus. Pergunta de número 95. O que é idolatria? O que é idolatria? A resposta é:
Idolatria é ter ou inventar algo em que colocar nossa confiança em lugar ou lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Ou seja, Deus acima de todas as coisas. Não prestaremos culto a outra pessoa, a outro ser, ou adoraremos qualquer outra coisa, a não ser nosso Deus. Os versos que apontam para isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 26, diz: os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Gálatas 4, capítulo 4, verso 8. Antes de conhecer a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Verso 9. Calma. Agora que conhece Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, olha que interessante, agora que conhece a Deus, daí ele fala, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejo voltar atrás e tornar novamente escravos de frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. Naturalmente o homem volta para a idolatria. Lembre-se do bezerro de ouro, é o povo manifestando justamente aquilo que queima em seu coração. O pecado e a rebeldia contra Deus. Efésios capítulo 5, verso 5. Podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 19. Então, rumando para a destruição, o Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Naturalmente, o ser humano idólatra, ele está completamente preso, não ao seu lado espiritual, mas ao seu lado humano, visando simplesmente o seu próprio bem-estar. Que Deus possa nos dirigir de maneira sábia para que possamos viver de maneira que seu nome seja glorificado. Vamos para os nossos capítulos. Vou fazer uma abordagem um pouco mais breve, porque creio que esses capítulos de Jó também, eles já apontam para uma realidade bem explícita. Não tem muito do que vocês lerem que vocês talvez não consigam entender. Então, leia com muita atenção. O que vocês precisam ter plena convicção é que Jó foi escrito antes ainda do Pentateuco, das leis. Fala que é o livro mais antigo. Algumas pessoas supõem a autoria de Moisés, mas a verdade é que não importa quem é o autor. A questão é que consta na Bíblia como um livro inspirado por Deus, e nós podemos extrair daqui uma série de ensinamentos que nos direcionem ao conhecimento de Deus e também a aplicação na nossa vida. Nós vemos logo no início, trazendo as referências básicas da onde ele vivia, qual era a característica de Jó. Uma das características era que ele era íntegro, correto e temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Essa deveria ser a característica de todos aqueles que foram transformados pelo Espírito. Será que você conseguiria olhar para você e falar assim, eu sou íntegro, correto, temo a Deus e me mantenho afastado do mal? Claro que é Deus que nos faz isso, mas nós temos responsabilidade. Então observe a sua vida, observe se você tem sido íntegro, correto, temente a Deus e se mantém afastado do mal. Como que eu faço isso? Faço as coisas agora. Eu não fui ontem. Perfeito, Deus tem a capacidade de nos perdoar, mas a questão é, daí hoje eu vou viver da mesma forma, já sei que Deus me perdoa, então todos os dias eu vou viver dessa forma. Não se trata assim de uma pessoa que foi transformada, mas de uma pessoa que está entregue aos seus próprios pensamentos malignos, onde visa utilizar da graça de maneira desgraçada, né? Todos os dias se valendo do sacrifício de Cristo e não o reverenciando como ele deveria ser. Trata, ainda neste primeiro capítulo, os filhos de Jó. Nós vemos o zelo de Jó com Deus, de maneira que ele chamava os filhos para purificá-los, oferecendo holocaustos. O que era o holocausto? Eram ofertas queimadas que serviam como uma oferta a Deus. Olha que interessante essa pergunta. Ele fazia isso por quê? Tinha uma lei que estabelecia isso? Naturalmente o homem cultua um Deus. Ali, mesmo antes
de ser estabelecida uma lei, ele já fazia dessa forma. Lembra-se que a lei escrita veio somente com Moisés, mas antes de qualquer tipo de revelação, sabe-se a forma do qual foi estabelecida isso, mas naturalmente o homem já vai adorando e cultuando a Deus. Observe lá Caim e Abel, vocês já vão verificar que não tinha nenhuma lei que determinasse que fosse feito aquilo, mas eles já remetiam à adoração. O próprio Noé já oferta também a Deus animais. Naturalmente o homem já tem esse processo marcado dentro das suas mentes, e alguns usam isso de maneira idólatra. Ainda neste início nós já vamos ver essa primeira provocação de Jó. Verso 6 diz: certo dia anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. Lembra-se, Satanás significa justamente o acusador. Essa questão de construção de Satanás, quando você ouve esse nome, você fala, nossa, você já imagina um ser vermelho, forte, de chifres. Isso daí é construção humana de séculos, tá? O homem vai transformando isso para materializar algo, para colocar medo nas pessoas, quando queria também fazer com que eles temessem o opositor. Mas construíram-se também uma dualidade onde existe uma briga entre o bem e o mal. Não que não exista totalmente, mas essa briga foi vencida na cruz do Calvário. Deus venceu o mal por intermédio da morte de Cristo Jesus. Então, o inimigo está subjugado ao poder de Deus. O diabo é o diabo. É como se fosse um cachorro na coleira de Deus. Muitos definiram dessa forma. Então, olhe por este lado. Ele não vai poder atuar naquele que pertence a Deus. Pense que aquele que está em Deus, o maligno não toca. Quando falamos desse Satanás, o acusador, observe que ele estava na presença do Senhor também. Essas falas aqui devem nos remeter a reflexões. Você deve pensar acerca disso. O opositor muitas vezes está aqui na nossa mente, fazendo com que a gente não faça, falando de maneira natural, agindo como se fosse normal fazer as coisas erradas. Nós já sabemos aquilo que é certo. O pecado adentrou toda a humanidade, então não há nada de bom dentro de nós, a não ser o Espírito de Cristo, do qual nos conduz ao conhecimento da verdade. Então, pense na maneira como você tem agido à luz das Sagradas Escrituras. Se você confiar em si mesmo, você vai ouvir vozes da sua mente falando para você fazer aquilo que você não deveria, mas naturalmente essas vozes serão atraentes e vocês falarão, nossa, isso daqui é tão simples, tão puro, quando na verdade são causas destrutivas para a nossa vida. Então observe com muita atenção quando essas vozes surgirem, mas nós estamos retratando aqui o que aconteceu no passado, de maneira do qual reflete ainda hoje. Essa questão de Satanás, você observa que nada acontece fora da vontade do Senhor. Nada acontece fora da vontade do Senhor. Nós vemos o Senhor aqui nesse diálogo. Você vê Satanás respondendo, estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Verso 8. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto e teme a Deus e se mantém afastado do mal, conforme a definição ali no início. Satanás respondeu, é verdade. Talvez você já foi objeto de Satanás, tá? Presta atenção nisso. Você já foi objeto de Satanás e falou conforme Satanás disse. Olha como Satanás responde, é verdade. Mas fulano tem bons motivos para amar Deus. Não está escrito dessa forma, tá? Eu estou parafraseando. Você pôs um muro de proteção ao redor dele. Olha a sua família. Olha os bens que ele tem. Tudo que ele faz dá certo, né? Dessa forma é fácil amar Deus. Ó, como ele é rico. Quero ver se tirar isso dele. Se ele continuaria adorando a Deus.
confesse que talvez você já tenha pensado dessa forma. Naturalmente o ser humano pensa dessa forma. Nós olhamos e imaginamos que muitas pessoas adoram a Deus por conta daquilo que Ele ofereceu a ela. Quando na verdade, tudo que nós temos, sendo de bom ou de ruim, provém das mãos do soberano Deus, que sabe como trata cada um dos seus filhos para levar eles ao conhecimento de Deus e para fazer com que seus planos sejam glorificados. Sei que todos esses ensinos aqui hoje não são valiosos mesmo, porque nós vivemos um evangelho triunfalistas, onde fala acerca daquilo que você vai ganhar, daquilo que você vai ter, que você vale aquilo que você tem, mas nós olhamos também por essa perspectiva. Quando alguma pessoa tem alguma coisa, nós olhamos também com inveja, com rancor. Então, sonde o seu coração antes de qualquer coisa, tá? Então, nós vemos essa frase de Satanás: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e abençoaste tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus os atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. E depois já vem outro mensageiro falando que um fogo desceu, o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. E depois 3 saqueadores roubaram os camelos. E depois outro mensageiro falando que a casa tinha desabado e todos os filhos tinham morrido. É um cenário de terror, né? É um cenário de terror. É um cenário de terror, mas que Deus estava no controle disso tudo. E nós vemos a história completa. Vocês vão chegar no final da história de Jó e vão ver que para tudo há um propósito de Deus. Claro que não tem como relativizar a dor do qual ele pode ter sentido. Vocês vão verificar por intermédio da leitura e vão ver a dor que ele sentiu. Mas nada acontece fora da vontade soberana de Deus. Tudo que acontece, Deus é soberano e Ele há de usar todos os recursos para que nossos olhos sejam abertos, para que possamos glorificar o seu santo nome, para que Ele seja primeiro em nossas vidas. É muito difícil se conformar com isso, tá? É muito difícil se conformar com isso. Naturalmente, a nossa natureza humana não se conforma com isso. Nós vemos as adversidades, imaginamos que é o inimigo agindo nas nossas vidas, fazendo coisas horríveis. Nós não entendemos o agir de Deus, mas nós devemos glorificá-los. Nós vemos Jó utilizar frases aqui que deveriam ser alicerces também das nossas vidas. Jó, completamente consternado pela situação, ele diz: imagina que diante disso tudo, olha que loucura, diante desse cenário de morte, de perda, a Bíblia diz que ele se prostra ao chão em adoração. Diante das suas dificuldades, você se prostra ao chão em lamentação ou em adoração? Olha como muda completamente. Por isso que ele era um homem íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Olha o que ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Será que hoje você consegue louvar o nome do Senhor em meio às perdas da sua vida? Em meio àquilo que você imagina que Deus tenha tirado de você, ou que você acha que o inimigo tocou e tirou de você? Você consegue olhar hoje e entender que tudo que nós temos é um presente, é uma dádiva do Senhor? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Quantas vezes nós culpamos a Deus? Eu sei que são palavras que às vezes nós não refletimos, porque nós lemos apenas cumprindo um ritual. Nós não lemos meditando na profundidade das coisas que estão escritas.
Segundo a aprovação de Jó, nós vemos no capítulo 2, diz: certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus, se mantém afastado do mal e não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Imagina, ele foi instigado sem motivo e ainda assim não perdeu a sua integridade. Satanás responde: pele por pele, um homem dará tudo o que tem a salvar a sua própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha as palavras da sua esposa e olha a resposta de Jó no verso 10. Você fala como uma mulher insensata: aceitaremos a mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Depois nós vamos entrar nos 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar, do qual eles sabem da tragédia e vão prestar condolências a Jó. Nós vamos ver no capítulo 3, o primeiro discurso de Jó. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Apagado seja o dia em que nasci e a noite que foi concebido. Verso 13 diz: se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz, sim, dormiria e repousaria, descansaria com reis da terra e seus conselheiros. Verso 24: de tanto gemer não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Aí vai, ele faz um dos seus amigos e traz no capítulo 4 também algumas ponderações. Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu forças aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçaram. E você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vê a aflição, você desanima? Quando é atingido por ela, entra em pânico. O seu temor a Deus não lhe dá confiança. Sua vida íntegra não lhe traz esperança. Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Quantos justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói e desaparecem como uma rajada de sua ira. Verso 12. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto e os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Como você responderia a essas indagações, essas perguntas? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Verso 18. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vendo o pó, são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desapareceram para sempre, sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba, e na ignorância morre. Que nós possamos não morrer na ignorância, mas morrermos na certeza de que existe um Deus, do qual nos resgatará das densas trevas. Que possamos ter consciência que não existe nenhum homem inocente perante Deus.
que necessitamos de um grande Redentor. E esse grande Redentor se reduziu habitando em carne humana, morrendo na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Embora sendo Deus, ele não achou que fosse algo do qual ele devesse se apegar. Ele que foi obediente até a sua morte de cruz. Que possamos reverenciar ao Senhor. Em meio a todas as aflições, em meio a todas as nossas dificuldades, que possamos nos apegar àquele que é Senhor e Salvador de nossas vidas. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus abra os seus entendimentos para que vocês possam glorificar o nome do Senhor. Convido todos a hoje estarem conosco cultuando ao Senhor na rua Brejo Alegre 138, ali na Vila Olímpia, próximo à Avenida Bandeirantes, tá? É uma paralela da Avenida Bandeirantes. Às 20 horas nós iniciamos o culto. Nós estamos em Romanos, nós iniciaremos hoje o capítulo 2. Que você possa estar conosco. A Galego, eu sou de outra cidade, dá para você acompanhar pela internet também. Mas se você está em São Paulo, faz o esforço, você não vai demorar meia hora para chegar ali, para cultuarmos a Deus. Normalmente é das 8 às 10. Que você possa estar conosco. E que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Disponibilidade, entrem ali. Ela não faz a abordagem da mesma forma, claro, é outra forma de dizer, de falar, mas ela sempre tem uma palavra do qual a intenção é justamente promulgar e fazer com que pessoas possam conhecer cada vez mais a palavra do Senhor e que suas vidas sejam transformadas e glorifiquem o nome do Senhor. Perfeito? É isso. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Ele ilumine os seus entendimentos, que Ele direcione seus passos, que acima de tudo, que o nome dEle seja glorificado. Somente a Deus seja dado toda a honra e glória, hoje e eternamente. Tamo junto. Para quem eu vou ver mais tarde, até mais tarde. Se não, até amanhã, se Deus assim permitir. Leia do capítulo 5 ao 8, se puder, se você não leu ainda até o 4. Leia o 5 e 8, para que amanhã a gente possa também mergulhar nesses outros capítulos. Lembre-se que nem tudo que está escrito aqui nós poderemos interpretar como uma palavra que era exatamente a vontade de Deus, porque homens falaram conforme as suas próprias vontades. Daí nós temos que interpretar à luz da Bíblia para sabermos o que foi dito. Então leia com muita atenção, porque senão cometeremos graves equívocos atribuindo a Deus aquilo que homens disseram e que não foi estabelecido como sua verdade soberana acerca de quem Ele é. Então tem que ter muita maturidade também e clamar por inspiração e iluminação do Espírito Santo. Tamo junto. Comente, compartilhe. Fique em paz. Fui!